certamente no mundo moderno o termo ciência tem muito prestígio. Então a gente precisa apresentar uma proposta de espiritualidade. Certamente no mundo moderno o termo ciência tem muito prestígio. Então, Hare Krishna, Haribol. Estamos tentando aqui colocar no Instagram também da Rio de Janeiro, da Isco Rio de Janeiro. Acho que agora vai dar, hein? Peraí. Vamos ver. Story. Isso aqui. Estou tentando botar no Instagram, mas está difícil aqui. O que é isso? Isso aqui é foto. Nada a ver. Descartar. Isso aqui. Ao vivo? Não. Estou conseguindo botar para gravar na Isco Rio de Janeiro. Ao vivo. Como faço aqui? Acho que hoje não vai dar para gravar não, pelo jeito. Não estou conseguindo. Vou tirar daqui. Sair daqui. Sair daqui. Acho que é aqui. Ao vivo. Consegui. Muito bem. Hare Krishna. Bom dia a todos e a todas. Desculpe o pequeno atraso. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura e comentários do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5, verso 29. As conversas entre Vidura, o grande alma Vidura, tio dos Pandavas, e a própria encarnação de Yamaraj, e o grande sábio Maitreya Rishi, que está explicando para ele os detalhes da criação material e por que essa criação material ocorreu e como se dá todo o processo dessa criação. Então, um assunto bem interessante, né? Já estamos no verso 29 do capítulo 3 capítulo 5 do canto 3, né? Vamos cantar um pouquinho antes. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Grivaradari, Gopijana Vallabha Grivaradari, Jasodanandana Brajanaranjana, Jasodanandana Brajanaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam,
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Srila Prabhupada Ki Srimad Bhagavatam Maha Grantha Ki Gaur Premanandi. Todas as glórias devotos reunidos, todas as glórias devotos reunidos, todas as glórias devotos reunidos, todas as glórias são para Shri Guru e Shri Gauranga Haribo. Ok? Bom dia para aqueles que chegaram agora. Temos aqui já no Instagram algumas pessoas que chegaram, né? Vamos ver aqui quem chegou aqui no Instagram primeiro. Nós temos aqui o Bhakta Adriano, Hare Krishna. Temos o Mateu Gomes. Temos o Hidel. E temos o Bhakta Márcio Claro. Vou acenar para todos eles aqui. Ainda temos aqui Grumer Om Mahara. Isso aí tem um nome bem. Deepak Krishnan. Hare Krishna. Haribo. Muito bom. E vamos ver aqui se alguém já está aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. ISKCON de Rio de Janeiro, Facebook. Temos aqui o nosso queridíssimo, muito querido mesmo, Haridarshana Prabhu, né? Todas as glórias pela Prabhupada, reverências. Marcelo A. Magalhães, o nosso Parikshit Das, né? O nosso perguntador oficial aqui das nossas lives, né? Bem-vindos. Vamos então dar início à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi,
o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai. Idam Bhagavatam Namah Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Srimad Bhagavatam, encarnação literária de Krishna, ele foi compilado pelo grande sábio Srila Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna, Satyaveshavata, Shaktaveshavata. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem sucedido, todo bem-aventurado. Krishnaswadamopagate Dharma Gyana Vivisaha Kalonasa Drishanesha Puranar Koduno Vitaha. Srimad Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, etc. Aquelas pessoas que perderam a sua visão, somos nós, né? Devido à densa escuridão da era de Kali, obteremos luz com este Purana, uma luz no final do túnel. Vamos ler então esse verso de hoje, que é o verso 29, é do canto 3, capítulo 5. Mahatattva vikurvana aham tattvam vyajayata karyan karana kartritatma bhutendriya manomaya vaikarikas tajashascha tamashas chetyaham tridha. Tradução, palavra por palavra. Mahat, o grande, Tattva, da verdade, causal. Vikurvanat, transformando-se. Aham, falso ego. Tattvam, verdade material. Vyajayata, manifestaram-se. Karya, efeitos. Karana, causa. Kartritve, executor. Atma, alma ou fonte. Bhuta, ingredientes materiais. Indriya, sentidos. Mana, maya, pairando no plano. Manamaya, no plano mental. Manamaya, pairando no plano mental. Vaikarika, o modo da bondade. Taijashaha, o modo da paixão. Cha, Tamasaha, o modo da ignorância. Cha, iti assim, aham, falso ego. Tridha, 3 tipos. Tradução e significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador acharya da grande sociedade internacional para a consciência de Krishna e nosso mestre espiritual. Tradução. O Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se no falso ego, o qual se manifesta em 3 fases: a causa, o efeito e o executor. Todas essas atividades estão no plano mental e baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em 3 modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. Eu vou repetir. O Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se no falso ego,
o qual se manifesta em três fases: a causa, o efeito e o executor. Todas estas atividades estão no plano mental e baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em três modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. Né? Então, só para a gente ter um pequeno, uma pequena explanação, né, antes de ler o significado de Prabhupada, né, aqui Maitreya Rishi está explicando para Vidura, dois grandes sábios, né? Um está perguntando e o outro está respondendo, né? E Maitreya Rishi está respondendo de acordo com o que ele ouviu do próprio Krishna antes de partir desse mundo, né? Então ele está explicando sobre esse Mahatattva, essa grande verdade causal, né? É dito que Mahavishnu, que é a expansão direta de Vasudeva, de Sankarsana, né? que por sua vez é a expansão do Mahasankarsana, que por sua vez é a expansão de Balarama, que por sua vez é a expansão de Krishna, né? No mundo espiritual, né? Então esse Mahavishnu, né? Ele é uma porção da porção plenária do próprio Krishna, né? Krishna se expande com o Balarama no mundo espiritual. O Balarama então se expande com o Chaturvyuha, que são as 4 expansões, né, plenárias de Sankarsana, que é Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, né? Isso no mundo espiritual, né? Então Vasudeva sendo a alma suprema, Sankarsana sendo a consciência suprema, né? Pradyumna, a inteligência suprema, e Aniruddha, a mente suprema. E aí depois, para haver a criação, isso tudo é no mundo espiritual, mas para haver a criação existe uma segunda expansão desse Sankarsana, né, no Mahasankarsana, que aí também se expande em Vasudeva, uma segunda expansão quádrupla, né, que já seria a alma do universo, né, o ego universal, né, que seria o falso ego, né, a inteligência e a mente universais, né. Então tudo vem do macrocosmo para o microcosmo, né. E aí então o que acontece? Esse segundo Sankarsana, então dele se expande Mahavishnu, né? E Mahavishnu está deitado no oceano causal, exatamente nesse oceano de causa e efeito, né? E esse oceano de causa e efeito, como é explicado aqui, é produzido, ele produz, né? Ele produz, na verdade, né? Esse grande, ele produz o Mahatattva. Mahatattva, a palavra Maha quer dizer grande, Tattva, verdade. A grande verdade causal, né? Dessa causa e efeito, né? Que na verdade seria a energia material total, amalgamado de todos os elementos materiais, de todos os sentidos materiais, né? E do ego falso, né? Porque para haver essa criação material, né, segundo explicado aqui, ela é produto do ego falso, ou seja, da falsa identificação da alma, né, rebelde, com a energia material, né? Essas almas rebeldes que não estão aptas para se lidar diretamente com Krishna no mundo espiritual, né? Que estão assim, que querem se afastar de Krishna. Krishna dá o livre-arbítrio, e devido a esse desejo da alma de ser independente de Krishna, esse desejo da alma
de querer ser o próprio Krishna, o próprio Deus, né? De querer ser servido em vez de servir, de querer se assenhorear da energia material, né? De experimentar, né, assim, uma condição de falsa independência, né? Então é lhe dado assim um escafandro, né? Esse escafandro, né, seria esse corpo material, assim como alguém que vai mergulhar no fundo do mar e precisa de um escafandro, né? Então é lhe dado um escafandro material que é composto de várias coberturas para poder se adaptar a esse ambiente, né, essa atmosfera material. Assim como se a pessoa vai no outro planeta, ela tem que botar também uma roupa de astronauta, né? Porque a atmosfera lá é diferente, né? Ela não consegue, não existe a composição da atmosfera da Terra, né? Existe o ar é rarefeito, ou então, né? Então ela tem que ter todo um aparato. Então nós também temos esse aparato material, que são várias coberturas, o ego falso, né, que encobre a alma, depois o intelecto, a inteligência, para que essa alma possa assim sobreviver nesse mundo, né? E depois dado a mente para que ela possa lidar com os sentidos, que entre em contato com os elementos materiais, né? E, né, com os objetos dos sentidos, né? Então é assim que se dá essa oportunidade para a alma de experimentar, né, por alguns milhares de vidas, que na verdade passa assim, né? Se formos assim, de comparar com a eternidade, de experimentar a vida e estando condicionada, achando que nós somos estes corpos. Está incompleto dizer, nós sempre ouvimos, né? É assim, muito comum, é muito reincidente, né? A gente ouvir, não somos esse corpo, mas está incompleto. Dizer que eu não sou o corpo, isso é incompleto. Nós não somos esses corpos, porque nós temos várias coberturas, né? Tem o corpo causal, né? Que é onde está o falso ego, né? O corpo astral, também chamado corpo causal, onde está esse ego falso que a pessoa pensa, eu sou isso, eu sou aquilo, se identifica, né? Nesse mundo material, né? Eu sou homem, sou mulher, sou preto, sou branco, sou brasileiro, sou estrangeiro, sou professor, sou isso, sou aquilo. Então, sou dessa religião, daquela religião, sou dessa etnia, daquela etnia. Então a pessoa se identifica, são as falsas identificações, né? E a pessoa cria então essa máscara, essa persona, e ela cria então esse personagem que vai lidar no mundo material, né? Então a primeira cobertura, o personagem, né? Falso, né? A máscara, a persona, né? O superego, né? Aí depois vem a segunda cobertura, o intelecto, né? Depois vem a terceira cobertura, que é a mente, que é a central de todos os sentidos, né? É assim, onde fica a central do sentido. E depois os próprios sentidos, outra cobertura. E aí a cobertura final, que é o próprio corpo material. Tem a cobertura energética, o corpo energético, que também é o corpo dos sentidos, porque através das energias que estão transitando, né, do ar vital que transita no corpo, a pessoa tem as sensações dos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, isso interagindo com os elementos terra, fogo, água, ar e éter, né? Então aí a pessoa tem o corpo físico, que é o último das coberturas. Então nós, né, que somos almas eternas, estamos aqui como astronautas confusos, né, dentro de um escafandro que tem
várias coberturas, né? E por isso estamos afastados do Ser Supremo. Só quando nós nos libertarmos dessa ilusão, né, é que poderemos então voltar ao lado de volta a Krishna. Então foi só um spoiler, né? Dei um spoiler aqui, e vamos então ler de novo a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se no falso ego, o qual se manifesta em 3 fases: a causa, o efeito e o executor. Todas essas atividades estão no plano mental. Quer dizer, a alma fica pairando no plano mental. E baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em 3 modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. Significado. Jai Srila Prabhupada. Uma entidade viva pura, em sua existência espiritual original, é plenamente consciente de sua posição eterna constitucional como um servo eterno do Senhor. Então essa é a condição original da alma constitucional. Somos almas eternas, servos eternos de Cristo, né? Todas as almas que estão situadas em tal consciência pura, são liberadas e por isso vivem eternamente em bem-aventurança e conhecimento nos vários planetas Vaikunta, ou até em Krishnaloka, onde o próprio Krishna está, né? que é ainda acima dos planetas Vaikunta, né? Do céu espiritual. Quando a criação material se manifesta, ela não se destina a estas almas liberadas. As almas eternamente liberadas são chamadas Nityasiddhas, eternamente liberadas. E nada tem a ver com a criação material. A criação material destina-se às almas rebeldes, que não estão preparadas para aceitar a subordinação ao Senhor Supremo. São chamadas Nityabhadas, ou eternamente presas, condicionadas a presas nesse corpo físico, né? Essas coberturas, né? Materiais, sutis e grosseiras. Este espírito de falso domínio chama-se falso ego. Então, falso domínio sobre a matéria chama-se falso ego. Ele se manifesta em 3 modos da natureza material e só existe na especulação mental. Quer dizer, tem o falso ego no modo da bondade, falso ego no modo da paixão e falso ego no modo da ignorância. Mas tudo isso é produto da especulação mental. Aqueles que estão no modo da bondade pensam que toda pessoa é Deus e chega ao ponto de achar que ela mesma é Deus, né? Ela está mal orientada, até desorientada. Embora tenha boas intenções, ela está desorientada, né? E assim, eles riem dos devotos puros, que tentam ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor, né? Porque eles estão assim numa situação, no modo da bondade, que é uma situação assim superior ao modo da paixão e da ignorância. Isso afeta, né, o orgulho deles, né? Se tornam orgulhosos, né? E aí quando veem os devotos assim submissamente fazendo serviço devocional e cantando
e dançando os nomes de Krishna, eles assim desprezam, né? Eles acham algo assim desprezível, né? E riem e zombam, né? Aqueles que são orgulhosos devido ao modo da paixão, que já é um outro tipo de orgulho, né? Pessoas que têm desejos, né, de assenhorear-se da natureza material, de fama, prestígio, lucro, né, e bens materiais, e etc., né? Eles tentam assenhorear-se da natureza material de várias maneiras, como eu falei, né? Alguns deles dedicam-se a atividades altruístas, como se fossem agentes nomeados para fazer o bem aos outros, através de seus planos mentais especulativos, né? É dito que o caminho para o inferno está cheio de boas intenções, né? Então, às vezes a pessoa até pode, né, assim, demonstrar ou até querer ter boas intenções. A gente vê isso no caso dos políticos, né? Que eles às vezes, né, não sempre, mas se tornam políticos assim com desejo de fazer alguma coisa boa para a sociedade, né? Mas como eles têm muitos desejos materiais, eles acabam se corrompendo, né, no sistema político, e acabam, como tem um falso ego, né, eles acabam se aproveitando da posição que alcançaram e acabam se tornando corruptos, né? E assim o egoísmo então se sobrepõe às suas intenções, às suas boas intenções de ajudar os outros, né? E acaba então, mesmo que ele faça assim alguma coisa, assim algum tipo de obra, né, para assim beneficiar o povo, ele quer botar a sua estátua ali e quer ser adorado e quer já ser eleito nas próximas eleições e quer ganhar dinheiro, né, através de propinas para a construção daquela obra, né? E no final ele acaba apenas fazendo aquilo, acaba ele mesmo se elocubrando, né, com os resultados, né, daquela obra, né, para si e para a sua família, né? Então eles também são egoístas, né? Então esses homens aceitam as formas padrão do altruísmo mundano, mas seus planos são feitos com base no falso ego, né? Este falso ego estende-se até o limite de tornar-se uno com o Senhor. Quer dizer, Prabhupada dizia que a última armadilha da ilusão é se você querer se fundir em Deus, né? Esse é o ahankara, que é o falso ego, leva a pessoa a pensar que ela não é diferente de Deus. No caso, né, nós somos iguais e diferentes, né, ao mesmo tempo, mas elas só se sentem como iguais, elas não percebem a diferença, né? Assim como Deus é Satchitananda, plena de conhecimento, bem-aventurança e eterno, as almas espirituais são Satchitanandinhos, eles também são eternos, também têm conhecimento e bem-aventurança, né? Mas numa proporção muito diminuta em comparação à alma suprema, né? Continuando então, aí vai falar agora a última classe de almas condicionadas, egoístas, as que estão no modo da ignorância. Quer dizer, o falso ego, ele falou no falso ego no modo da bondade, falou no falso ego no modo da paixão, e agora o falso ego no modo da ignorância. A pessoa é desorientada pela identificação com o corpo grosseiro. Ela pensa que esse corpo é o eu, né?
Assim, todas as suas atividades convergem apenas para o corpo, tudo para o benefício do corpo, né? O corpo ficar mais bonito, o corpo ficar mais jovem, para o corpo ficar bem nutrido, tudo está voltado para o corpo, né? Ficar forte, ficar esbelto, né? Tudo voltado para o corpo. E quando a pessoa envelhece, então, ela cai numa depressão, porque ela não consegue mais deixar o corpo como era antes, né? Assim, então, assim todas as suas atividades convergem apenas para o corpo. Todas essas pessoas recebem a oportunidade de ativar com falsas ideias egoístas, de atuar, né? Então Deus, Krishna, satisfaz, né, os desejos dela, né, e elas recebem a oportunidade de atuar com falsas ideias egoístas. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor bondosamente lhes dá uma oportunidade de buscarem o auxílio de escrituras como a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, de modo que elas possam entender a ciência de Krishna. E também Krishna manda seu representante, como Srila Prabhupada, como o próprio Jesus Cristo e outros, para trazer essa mensagem transcendental que somos eternos servos de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que ele satisfaz o desejo dela de estar nesse mundo material, ao mesmo tempo ele também vem e faz a propaganda, né, para que elas voltem ao lar, né, de volta a ele, né? De modo que elas possam entender a ciência de Krishna, fazendo com que, assim, suas vidas se tornem bem-sucedidas. Então, vida bem-sucedida não é a pessoa que tem uma casa, um carro, família, filhos, saúde. Isso aí seria apenas a vida material, né? A vida bem-sucedida seria quando a pessoa chega ao ponto do serviço devocional, entendendo que ela é uma alma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, e servo eterno da alma suprema, né? Que é Krishna. Portanto, toda a criação material é feita para as entidades vivas falsamente egoístas que pairam no plano mental sobre diferentes ilusões nos modos da natureza material, diferentes concepções de vida, diferentes estilos de vida, diferentes conceitos, né? Ficam pairando no plano mental, né? Então, para isso, para essas entidades vivas, o mundo material existe. Om Gyana Sila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshu Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Staptam Jana Bhutale Swarupa Gadamayam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nascem na mais escura ignorância. E o mestre espiritual tem aberto meus olhos com a shot do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dará refúgio aos seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastachar Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos então reler o verso de hoje.
Vamos ler primeiro o verso de ontem, que o de hoje é uma continuação, né? Então, o de ontem dizia assim, quem deu aula ontem foi Prabhu Haridarshana. O de ontem dizia assim: depois, então, o Mahatattva... Não, eu vou ler o de ontem e o de anteontem, para ter a sequência. Diz assim, o Ser Vivo Supremo, sob o seu aspecto de encarnação purusha transcendental, que é a expansão plenária do Senhor, fecunda a natureza material com os seus três modos, e assim, pela influência do tempo eterno, as entidades vivas aparecem. Depois disso, influenciada pelas interações do tempo eterno, manifestou-se a suprema soma total de matéria, chamada de o Mahatattva, suprema soma total da matéria. E neste Mahatattva, a bondade imaculada, o Senhor Supremo, semeou as sementes da manifestação universal geradas de seu próprio corpo. Depois, então, o Mahatattva diferenciou-se em muitas formas diferentes como reservatório das futuras entidades. O Mahatattva está principalmente no modo da ignorância e gera o falso ego. Ele é uma expansão plenária da personalidade de Deus, com total consciência dos princípios criadores e do tempo para a frutificação. E o verso de hoje: o Mahatattva, ou a grande verdade causal, transforma-se no falso ego, o qual se manifesta em três fases: a causa, o efeito e o executor. Todas essas atividades estão no plano mental e baseiam-se nos elementos materiais, nos sentidos grosseiros e na especulação mental. O falso ego é representado em três modos diferentes: bondade, paixão e ignorância. Vamos ver quem mais chegou aqui no Instagram. Opa, será que sair aqui do local? Aqui, peraí. Não. Peraí. Eu não estou entendendo o que aconteceu aqui, peraí. Tá bom. Deu um tilt ali. Então, vamos ver quem está aqui no Instagram. Temos Pradyumna. Haribo, Pradyumna. Nós temos aqui Lorena Gomes. Hare Krishna. Lorena Gomes, Hare Krishna. Malini, 93, Hare Krishna. Quem mais está aqui? Vamos ver. Victor Ramos, Hare Krishna. Govinda Vihara, Devidasi, Hare Krishna, Govinda Vihara. Flores Vinícius, Hare Krishna. E temos aqui também Lorena, já falei com ela. O que mais temos aqui? Vamos ver aqui. Temos aqui Fortuna Daniele. Entrou. Muito bem. Temos aqui Pradyumna 12, já falei. E temos Fernanda Marques, entrou também. E aqui Sabrina Lira entrou também. Ok, Hare Krishna. E vamos ver aqui no Facebook, quem que está aqui conosco no Facebook. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos ver aqui. Marcelo Magalhães, já tinha falado com ele. Tintamani, a esposa do grande Haridashna, também é grande. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então a esposa do Haridashna, que é uma grande personalidade, né? Muito bem, vamos ver aqui mais. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que aqui Haridashna faz um comentário
Interessante que no shloka de ontem diz que o Mahatattva é a expansão da suprema personalidade de Deus. Sim, isso eu falei hoje já também, né? Que do segundo Sankarsana vem o Mahavishnu, né? E aí o Mahavishnu se expande como Mahatattva, né? Então, se expande como Mahatattva. E é interessante que a palavra Tattva quer dizer verdade, né? Os impersonalistas, eles falam Brahma Satya Jagat Brahma Satya Jagat Mithya. Brahma Satya Jagat Mithya, que diz que Brahma só que é verdade, o Brahman. E Jagat, essa manifestação, ela é falsa, ela não existe, né? Mas podemos ver que Tattva, a criação material, é verdade, ela é real, ela é Tattva, né? Ela também é um Tattva, né? Que para eles, porque a ilusão da entidade viva, então não existe, né? É como, por exemplo, se eu falar assim, bom, eu nunca vi o sol, né? Digamos que a pessoa que nasce cega, aí nunca viu o sol, então ela acha que o sol não existe, né? É só uma ilusão, uma fantasia, né? Não existe sol, né? Então é a mesma coisa, porque pelo fato das almas estarem na ilusão e não assim, não conhecerem Krishna, de não perceberem a existência de Deus, não quer dizer que ele não exista, né? E assim como esses personalistas Mayavadi falam isso, que esse universo material é fantasia, uma fantasia da mente nossa, que ele não existe, os materialistas grosseiros falam a mesma coisa, né? Você vê que não há diferença, eles falam, não só existe, a matéria existe, eles falam o contrário, mas no final a conclusão é a mesma, de que Deus não existe, né? Só existe essa matéria aqui, não existe tal coisa como alma, né? Que tudo é uma combinação de elementos bioquímicos, e até mesmo a inteligência é uma combinação de elementos bioquímicos, né? E tudo surgiu por acaso, né? E assim, na hora que a pessoa morreu, acabou tudo, né? Então, eles dizem que só existe matéria, mas no final a conclusão é que não existe um Deus, um controle supremo. E por outro lado, esses seres, esses filósofos Mayavadis, né, que se supõe que esteja no modo da bondade, né, supõe-se que esteja no modo da bondade, eles acabam dizendo, não, tudo é alma, tudo é Brahman, e a matéria não existe. Então, só existe um Brahman, que é uma refulgência, e não existe também personalidade, porque personalidade também é uma ilusão. Então também não existe a personalidade de Deus também. É tudo ilusão, né? É uma fantasia da mente humana de que há um Deus pessoal, né? Então a ideia é se fundir na luz e anular a personalidade, né? Então no final ambos são ateus, né? O materialista grosseiro e o especulador, o Gyani Mayavadi, que chama-se, que tudo é Maya, por isso chamado Mayavadi, que até Deus é Maya, tudo é Maya, né? E que nós somos pequenos deusinhos que estamos aqui, né, nesse mundo, mas vamos nos fundir, né? Nós somos uma manifestação desse Brahman, vamos nos fundir nesse Brahman. Tem dois tipos de Mayavadi, tem os Brahmavadis e os Mayavadis, né? Os Brahmavadis, eles querem se fundir nesse Brahman, tornar-se uma luz amorfa, sem personalidade, sem forma, sem, assim, né? Fundir-se na luz. É um tipo um suicídio espiritual, né? Aniquilar a sua própria individualidade, né? E são os Brahmavadis. Os Mayavadis, eles até alguns podem conceber que Deus é pessoa, mas elas acham que ela é Deus também. Elas acham que no nosso coração a alma é a Paramatma. Não existe a alma individual e Paramatma. Não existe alma individual. Só existe Paramatma. Então no meu coração não tem,
Eu sou esse Paramatma, né? Eu sou esse Paramatma. Então eles falam, Soham, eu sou isso, né? Eu sou esse Paramatma. Eles falam, Tatvamasi, eu sou isso, eu sou o Paramatma, né? Então eles pensam que Paramatma são eles mesmos e que o conceito de individualidade não existe, né? Embora Krishna na Bhagavad Gita fala claramente, Kshetragyan Chapimanu Vidi Sarva Kshetreshu Bharata, né? Krishna fala para Arjuna, Arjuna, saiba que eu sou Sarva Kshetreshu, eu sou conhecedor de todos os corpos, e você é Kshetragya, conhecedor do seu corpo apenas, né? Kshetragya Chapimanu Vidi, né? Kshetragya Chapimanu Vidi, saiba, Arjuna, que tem o Kshetragya, que é você, que conhece só o seu corpo, não conhece os outros corpos, né? Agora, Chapi quer dizer, e também existe Sarvakshetreshu, que sou eu, conhecedor de todos, que está acompanhando a jornada de todos os seres vivos. Então está claro, Cha, a palavra Cha quer dizer e, né? Tem o Kshetragya, Chapi, e também, certamente, Kshetreshu, Sarvakshetreshu, aquele que conhece todos os corpos, né? Está no capítulo 13 da Bhagavad Gita. Só que esses filósofos, porque são rebeldes também, né? Ainda são egoístas, né? Porque querem ser Deus, eles interpretam o sânscrito da maneira que mais lhes convém, né? Assim como os próprios cristãos também fazem, né? E quando existe o mandamento não matarás, né? Porque eles querem comer carne, eles então interpretam que é não matarás apenas os seres humanos, né? E para fortalecer esse argumento, eles dizem que o animal não tem alma, né? O animal é só uma criatura de Deus, mas uma criatura, mas como que ele se move, como que ele vive, como ele sente, né? Alegria, como ele ama os seus filhotes, como ele tem sentimentos, né? Como é que o animal sente dor, tudo isso, esses sintomas da alma, né? Ou seja, a consciência é um sintoma da alma. Os animais têm consciência, então como é que pode, né? Que eles não são almas, que são robôs, criaturas de Deus, significa que é como se fossem robôs, né? Porque a única coisa que pode se mover sem alma é um robô, né? Através de bateria, né? Põe lá uma bateria e ele se move sozinho, sem alma. Então, para eles, os animais são como robôs de Deus, né? Que Deus criou uns robozinhos, né? Para o ser humano comer, né? Então, é um conceito completamente absurdo, né? Que a palavra alma, em sânscrito, é Atma, e em latim é anima. Até hoje, em italiano, a palavra alma é anima, em italiano. Anima quer dizer que anima, a coisa que anima, o ser animado, né? E tem seres inanimados que não são seres vivos. Se são inanimados, são tipo assim, uma pedra, sei lá, qualquer coisa física, né? Uma madeira, metal, né? Um metal, eles não são seres, né? Então é redundante falar seres inanimados, porque não são seres. Seres são aqueles que são vivos, né? Seres vivos. Então são chamados seres animados, ou que têm uma ânima, tem uma alma que os anima. Mesmo uma ameba, mesmo um protozoário, mesmo uma planta, se está vivo, né? Porque se, por exemplo, um micróbio, né? Até mesmo uma bactéria, um vírus, estivessem mortos, não causariam doenças aos seres vivos. Eles causam doenças que estão vivos, estão lá comendo, né? Dentro das entranhas das pessoas, estão causando problemas, né? Porque estão vivos. Se não tivessem vivos, não causariam nada, né?
Então, o materialista ele pensa que só tem matéria, e esse Brahmavadis ou Mayavadis pensa que só tem alma, que o mundo é falso, é uma fantasia do ser humano, da mente humana, né? E a ideia desse falso ego que assim enreda a alma condicionada nesse mundo material é a ideia de a pessoa se identificar com a sua situação de acordo com o seu corpo, né? É como, voltando ao caso do escafandro, é como se uma pessoa que está num escafandro, um astronauta, né, que está com aquela roupa espacial, ele se identifica com aquela roupa e ele pensa que ele é aquela roupa, né? Então é a mesma coisa, né? A pessoa, a consciência pura da alma, né, é como se fosse uma luz branca. E quando você coloca assim um vidro, assim, um vidro vermelho, torna-se vermelha, né? Você coloca um vidro azul, torna-se azul. Mas a luz não é vermelha, a luz não é azul. É só a cobertura que é vermelha. A luz originalmente é branca, né? Então, se a luz, a alma, a consciência pura da alma, ela não é homem, não é mulher, não é brasileiro, não é estrangeiro, não é isso, não é aquilo. Então, eles são chamados upadis. Upadis, a falsa identificação com essa personagem, né? Mas o Rupa Goswami, ele afirma no Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Sarva Upadi Viniru Muktam, aquela pessoa que se libera, né, dessas designações, né? Todas as designações. Sarva Upadi Viniru Muktam. Muktam, ela se liberta dessas designações, né? Aí diz Tat Paratwena Nirmalam, né? Ela também se livra de todas, assim, os malas, de todas as contaminações, né? Rishikena, Tat Paratwena Nirmalam, Rishikena Rishikesha Silanam Bhakti Uttama, né? E essa pessoa ocupa os seus sentidos, Rishikena, no serviço a Rishikesh, que é o controlador dos sentidos, né? Então, Bhakti Uttama, essa pessoa está situado no mais alto grau de Bhakti. Isso chama-se Bhakti, né? Ou Bhakti Yoga, serviço devocional, né? E um outro verso nessa mesma literatura diz Anyabilasita Sunyam Jnana Karmali Anavritam Anukulina Krishnanu Shilanam Bhakti Uchate. Agora, acho que esse que é Bhakti Uttama, o outro é Bhakti Uchate, né? Bhakti Uttama, que mais elevado plataforma de Bhakti, né? Serviço devocional, é quando a pessoa, Anyabilasita Sunyam, ela se livra de especulação mental, gnana, ficar especulando mentalmente, né? E karma, atividades fruitivas, né? São dois tipos de pessoa, aquelas pessoas que estão totalmente ocupadas em atividades fruitivas, materialistas, né? Estão assim ocupadas em obter bens materiais, em se promover, né, nesse mundo material, de se assenhorear do mundo material e desfrutar dos sentidos. Essas pessoas podem se purificar fazendo karma yoga, né, oferecendo os frutos do seu trabalho para Krishna, para Deus, ou renunciando, né, assim, desapegando, né, dos frutos do trabalho, trabalhando o desapego. Ou existe também o jnana, aqueles que são filósofos. Eles são renunciados, eles são desapegados da matéria, mas eles acham que a meta é esse desapego, e eles querem simplesmente se livrar do mundo material. Tudo que eles querem é a salvação, se livrar do sofrimento. Só que aí eles jogam o bebê junto com a água do banho, né? Porque quando eles querem se livrar do sofrimento, eles acham também que as variedades espirituais
também vão lhe causar sofrimento. Porque ele se frustrou com os relacionamentos materiais, né? Com os pais, assim, na escola, no trabalho, assim, relacionamentos amorosos. Ele se frustrou, uma pessoa frustrada. Então ele acha que se relacionar com Krishna também vai se frustrar, que Krishna também vai decepcionar ele, né? Então ele não quer nenhum tipo de relacionamento, nem com Krishna, né? E aí faz um suicídio, não só aqueles que se suicidam materialmente falando, né? Que se jogam de um prédio, algo assim, mas um suicídio espiritual, aniquilando a sua própria individualidade, né? Então, são dois assim, motivos pelo qual alguém se torna um impersonalista, né? Um é porque a pessoa é extremamente assim, rebelde. Ela não quer se subordinar a ninguém, nem a Deus, a ninguém. Ela quer ser Deus. Por isso veio esse mundo, como Prabhupada explica o significado, é a pessoa insubordinada, pessoa rebelde. Ela não quer se subordinar a ninguém. Às vezes nem mesmo ao patrão, né? Então ela arruma um trabalho que ela não tem que subordinar nem mesmo ao patrão, a ninguém, e nem mesmo ao governo, né? Tiver essas pessoas que são os marginais, né? Elas não querem seguir lei nenhuma, não querem subordinar a ninguém, né? E então esses são os Mayavadis, aqueles que querem ser Deus. E depois aqueles que são extremamente frustrados, né? Se frustraram com a vida material, querem só se libertar. Mas a vida material realmente ela causa frustração, decepção, porque ela não é assim a nossa condição natural da alma, né? Então a pessoa vai sempre se frustrar, né? Porém, a ideia não é simplesmente se livrar da vida material, né? Mas é a pessoa usar todas as coisas materiais no serviço a Krishna. Usar os seus dons, usar seus recursos, usar a sua família, tudo que ela faz nesse mundo no serviço a Krishna. E um devoto puro está satisfeito com isso. Ele não está querendo, assim, ávido para sair desse mundo. Mas a liberação vem automaticamente, né? Quando a pessoa se ocupa em Bhakti, embora ela não deseje, ainda assim a liberação vem, ela bate na porta dessa pessoa, né? Porque ela quer executar serviço devocional, ela fica tão apegada ao serviço devocional que ela não se importa em ter que nascer de novo nesse mundo, contanto que seja executando o serviço devocional, né? Tem o famoso verso que nós recitamos do Shikshastaka, que ele diz, né? Nadanam, Nadyanam, Nasundarim, Kavitam, Vaja, Gadisha, Kamayi, Mama Janmani, Janmanisvare, Babatá, Bhaktira, Haitukito, aí. Falou, meu Senhor, eu não quero Danam, bens materiais, Janam, eu não quero fama, né? Não quero seguidores, né? Sundari, eu não quero nem mesmo desfrutar do sexo oposto, né? E também Kavitam vai, não quero ser reconhecido como um grande filósofo, Kavitam vai, e Mama Janmani Janmanisvare, mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes nesse mundo, eu quero ser seu servo, né? Quero apenas ser o seu servo, né? Não, eu não quero riqueza, só quero serviço devocional, nascimento após nascimento, né? Então essa posição é a mais elevada de todos, que a pessoa não se identifica com o seu corpo e nem assim se considera o centro das atividades, né? Ela vive para servir a Deus e servir ao próximo, né? É como diz, a pessoa ela é obrigada a servir, né? Se ela não serve a um patrão, vai servir um cachorrinho, ela vai servir assim, a seus próprios sentidos materiais, ela vai servir a esposa, ela vai servir ao marido, ela vai servir alguém. Então, quem não vive para servir não serve para viver, né? Mas o serviço supremo
é a personalidade de Deus. E quando a pessoa se rende a Krishna, que é chamado Mukunda, que é aquele que dá a libertação, ele automaticamente ele está cumprindo todos os tipos de serviço nesse mundo material, porque todos estão linkados, conectados com Krishna, com Deus, né? Tem aquele famoso verso: Devarishi Bhutapta Nirna Pitrinam Nakinkaro Namini Charajan Savatmana Sarasat Sarajan Gatomukunda Parihirtya Kartam. Fala-se que aquela pessoa que se rende a Mukunda, que é quem dá a liberação, que é Krishna, outro nome de Krishna, que é o que dá a liberação, ela não tem mais nenhum compromisso, nenhum débito para com os devas, semideuses, não precisa ficar adorando semideuses, para com os sábios, cujo conhecimento, né, hoje em dia estamos usufruindo, né, o legado desses sábios originais, dos quais estamos assim usufruindo todo o conhecimento que hoje em dia existe, né, teve essa origem. E também não temos mais assim dívida para com Bhuta, os seres vivos que estamos também consumindo, mesmo quem é vegetariano, né, está consumindo seres vivos, quem é carnívoro, né, está consumindo seres vivos, está se utilizando de seres vivos para transporte também, né, e apta os membros da família também, dos quais pelos quais fomos criados, da onde viemos, esse corpo, nós não, mas esse corpo físico, né, veio desses membros familiares e eles nos deram toda a educação, então temos também dívida, né, e Pitri, os antepassados que legaram, são a origem de nossos familiares, né, que legaram toda essa herança cultural que recebemos, né? E e também quando a pessoa se rende a Mukunda, ela se livra de todos esses tipos de compromissos e dívidas, né? Porque ela está regando a raiz da árvore, a origem de todos os antepassados, de todos os semideuses, de todos da própria sociedade humana, né? De toda a sociedade, na verdade, né? Que ela, esqueci de falar, que ela também entendi. Mas a pessoa que está egoísta, primeiro tem o egoísmo centralizado, que a pessoa, por exemplo, um bebê ou um animal, né, que ele quer só encher a sua barriga. Tudo que você dá para o neném, ele põe na boca, né? Então o neném é como um animalzinho assim, cuja mente não está desenvolvida ainda, né? Nem o intelecto, tudo que ele quer é encher a barriga, né? Então, isso chama-se egoísmo centralizado, né? Então tem gente que cresce e continua, né, cultivando esse tipo de egoísmo, né? De tudo para mim, né? Meu perão primeiro, né? Meu perão, primeiro eu, depois eu, né? E aí tem depois esse egoísmo centralizado se estende aos membros familiares, tudo para minha família, né? Então a gente vê que às vezes um político desse assume o poder e todos os familiares ficam ricos, né? Não só os familiares assim, filhos, esposa, mas até os primos, tios, assim, né? Segundo grau, todos vão ficando ricos, né? Porque ele assim usufrui o poder, isso lhe dá riqueza, e aí ele distribui essa riqueza para os seus parentes, né? Em detrimento dos demais membros da sociedade, né? Aí depois esse egoísmo se estende ainda mais. A pessoa é o nacionalismo, né? A pessoa ela luta pela sua nação, morre pela sua nação, né? E acha que eu sou brasileiro, eu sou inglês, eu sou americano, e aí morre, né? Assim, se mata, as pessoas se matam umas às outras pela sua nação. Eu sou judeu, se diz,
muçulmano, né? E aí se matam, né? E aí esse egoísmo se estende ainda mais para toda a sociedade humana. O humanismo, o cara se torna um humanista, um altruísta, como o Prabhupada fala aqui. Mas altruísta na concepção corpórea da vida, né? Eu quero beneficiar os corpos daquelas pessoas, né? Porém, ela mata os animais, ela não entende que os animais também são almas, né? Então, em prol de beneficiar seres humanos, né, ela vai assim matar os animais, ela vai detonar as florestas, né, fazer queimadas, tudo, né, satisfazer o ser humano, né? O tal do humanismo que criou todo o desequilíbrio ecológico que nós temos hoje em dia no mundo, criado pelo assim, para satisfazer o ser humano em detrimento do resto da natureza, né? O ser humano querendo se assenhorear da natureza material, aí destrói as florestas, perfura a terra, né? Mata os animais, né? Então, esse egoísmo é um dos mais destrutivos, na verdade, né? Porque todo o problema climático que temos hoje, né? Tudo vem desse egoísmo de fazer tudo por ser humano, né? Sem considerar que nós somos parte da natureza e não donos da natureza, né? E queremos então assenhorear-nos da natureza e controlarmos a natureza material que está sob o controle de Krishna. Krishna diz: Mayam Jakshana Prakriti Suyate Satcharacharan. Essa natureza material age sob minha direção e sob a direção dos semideuses. Então, tem todos esses fenômenos meteorológicos, catastróficos, El Niño, Laninha, e enchentes, e assim, calor excessivo, frio excessivo, secas, tudo isso porque o ser humano, ele não... isso mesmo, Mahaprabhu Kripa, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso mesmo. Só me lembrava do pirão primeiro, mas da farinha pouca eu esqueci. Isso mesmo. O Mahaprabhu Kripa está aqui assistindo, né? Obrigado, Prabhu, só me lembrava do meu pirão primeiro. Farinha pouca, né? Por que tem farinha pouca? Porque as pessoas, cada um só querem para si mesmos, para sua família, e aí roubam algo que não lhes pertence, usufruem de algo que não lhes pertence, e aí sobra pouco para outras pessoas, né? É como como diz no Upanishad, né? Sisa Upanishad, que é um livro muito interessante, que é mais ou menos um livro que deve ser lido antes da Bhagavad Gita, né? É um prelúdio da Bhagavad Gita, que diz: Isavasyani sarvam yakincha jagatem jaga tena chaktena bundita magraha kashasvidana, que o Senhor Supremo possui e controla todas as coisas animadas e inanimadas que existem no universo. E a pessoa deve se contentar só com aquilo que foi feito, que foi separado como sua cota. E não deve querer outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Então, quando a pessoa quer outras coisas, aí causa todo esse desequilíbrio, causa todo esse conflito. Como, por exemplo, temos agora no mundo a Rússia querendo invadir a Ucrânia, né? Não está satisfeito com o que tem e está querendo invadir a Ucrânia. E da mesma forma, ali os judeus e árabes lutando, né, por pedaços de terra, cada um querendo o que é do outro, né? Mas como crianças, né, que um pega o brinquedo, o outro quer tirar o brinquedo do outro, né? A gente vê isso desde a infância, né? A criança quer todos os brinquedos, aí vem uma outra, aí pega um brinquedinho só, aí ela vai atrás da outra para pegar o brinquedo, né? Eu já vi, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas era criança com um monte de brinquedo, aí chega uma outra criança e pega só um brinquedinho só, aí ela não quer, ela vai lá e arranca da mão da outra criança. Ela quer todos os brinquedos, não quer deixar a outra criança com nenhum brinquedo, né? E isso foi a causa da batalha de Kurukshetra também, né?
porque Duryodhana queria tudo, não queria dar nada, nada, nada para os Pandavas, né? Nem o espaço contido na ponta de um fio de uma agulha, né? De um alfinete, de uma agulha, nem um pedacinho de terra, nada. Então, isso aí, esse egoísmo existe desde da infância e continua, a menos que a pessoa se torne um devoto de Krishna, que é o verdadeiro filantropista, que é o verdadeiro altruísta, porque ele considera que Krishna é o Pai comum e que todos são meus irmãos. Então todos têm o direito de usufruir da propriedade do Pai, né? Ok, gente, então é por esse falso ego que estamos aqui, e quando nós entendermos que somos almas espirituais e não somos esses corpos, bem claro, não é que não somos esse corpo, não somos esses corpos, temos vários corpos, né? Não somos o corpo físico, não somos o corpo energético, Pranamaya Kosha, não somos o corpo mental, Manamaya Kosha, não somos o corpo intelectual, Jnanamaya Kosha, e nem somos o corpo do ego falso, que é o Anandamaya Kosha, o corpo causal, né? Somos almas eternas. Nesse momento vamos praticar Bhakti Yoga, que é a atividade eterna da alma, e desse modo voltar ao lar, de volta a Krishna. E se não voltarmos ao lar, continuaremos executando serviço devocional, né? Como diz Chaitanya Mahaprabhu, vida após vida. Vamos ver aqui então os comentários, né? Haridashna, sempre que eu dou aula, tem feito vários comentários interessantes, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Tem a pergunta do Marcelo também. Aqui Haridashna fala que Mahatattva é expansão plenária. Eu acho que não é expansão plenária, não. É porção da porção plenária, né? Mahatattva é porção de uma porção plenária, de uma porção plenária, né? Que é porção plenária, expansão plenária é Balarama, né? Aí depois vem expansão de Balarama, expansão de Sankarsana e Mahavishnu. E expansão de Mahavishnu, Mahatattva. Então, é uma porção de uma porção de uma porção de uma porção plenária, né? Não é expansão plenária, né? Então, é isso aí. Aí agora Marcelo Magalhães pergunta. Vamos aqui a pergunta do Marcelo Magalhães. Como podemos deixar de ser tão rebeldes, né? Nesse mundo, servindo a Krishna, né? Quando tem a palavra como podemos, né? A pergunta quando começa como podemos, a resposta é cantando Hare Krishna, né? Se rendendo a Krishna, se rendendo ao mestre espiritual, né? Seguindo as instruções do mestre espiritual das escrituras, porque não estamos assim sozinhos, sem pai, sem mãe, né? Deus não nos abandonou, né? A gente quis ficar aqui, Ele nos colocou aqui, mas nos deu algumas, como falou no significado, sei lá, Prabhupada, nos deu algumas oportunidades de sair daqui, né? Aqui Ele nos colocou numa prisão, na penitenciária de segurança máxima, sem nenhuma possibilidade de sair, assim, prisão perpétua, como diz, né? Prisão perpétua. Não, Ele não botou a gente na prisão perpétua. Ele dá várias oportunidades. Tem aqui as escrituras, tem aqui o mestre espiritual, tá vendo? Tem aqui o conhecimento, tem aqui os outros Vaishnavas, né? Você pode se associar com eles, tem o serviço devocional, né? Então, não é que seja uma prisão de segurança máxima, né? Na verdade, é uma prisão de insegurança máxima, né? Nós estamos inseguros aqui, mas a nossa segurança é realmente o mestre espiritual, os Vaishnavas, Krishna, e Prabhupada tão benevolentemente, bondosamente, formou essa grande sociedade internacional de devotos, né, para a consciência de Krishna. Ou seja, tudo que temos que fazer é mudar a nossa consciência. Não adianta você mudar o seu estilo de vida ou mudar suas atividades,
ou mesmo fazer serviço devocional, se você não mudar a sua consciência. Então, é um movimento para a consciência de Krishna. Em qualquer situação que você esteja, a ideia é mudar a sua consciência, né? Arjuna, antes da Bhagavad Gita, era um guerreiro, e depois que Krishna falou Bhagavad Gita, continuou sendo um guerreiro, mas com uma outra consciência, né? Então, isso é para a consciência de Krishna, né? Não é que você vai ter que mudar o seu estilo de vida completamente, e se não mudar a consciência, não adianta nada, né? O Brahman, peraí, que pulou lá para baixo, peraí. O Brahman dos materialistas é o Mahatattva, sem Deus. Isso. É como o Prabhupada dizia, eles querem o reino de Deus sem Deus, né? Quando o Prabhupada criticou a guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Prabhupada escreveu, né? Eles querem o reino de Deus sem Deus, né? Querem que esteja tudo para eles, mas sem Deus, né? Expansão plenária. Eu já falou aqui. Pô, mas quando eu passo para baixo, vai lá para baixo. Eu quero ler o seguinte aqui. Isso, agora tem outro comentário aqui. Bom, já estou querendo ver um comentário. No curso de Sociologia da UF, eu declarei que as árvores têm consciência. Minha professora, doutora de antropologia, rejeitou definitivamente essa afirmação. É porque a consciência dela está muito encoberta, né? É como diz na Bhagavad Gita, tem vários graus de esquecimento de Deus, né? Então, a consciência da árvore está muito encoberta, num estágio muito ainda primitivo, né? Então, não pode assim se manifestar. Mas se está vivo, a consciência está ali, embora encoberta, né? Marcos Maria Branquinho. Hare Krishna. Haribo, Marcos. Obrigado aí pelas suas palavras amáveis, né? Vamos ver aqui. Bom, aqui no Facebook acabaram os comentários. Vou passar aqui para o Instagram. Deixa eu ver aqui. Rafael Larte. Mariquinteiros. Hare Krishna. Aí temos aqui Kazeduti. Temos aqui Sheila Magda. Nina From 24. Solon Beresford. O que mais está aqui? Lobo Alquimista. Bhagavan Tatu. Aestefan Weber. Tem uns nomes bem assim, excêntricos aqui, e esotéricos. Krishnalizando, esse é legal, Krishnalizando. Aqui temos um comentário de Grumer Oenmahara. Esse caso de ser vivo ou não, no quesito não matarás, é muito complexo, pois, para entender de fato, teríamos que não estar sobre Maya. A natureza, por exemplo, é viva, mas comemos as plantas também, né? Sim, o nome dele qual é mesmo? Grumer. Pois é, Grumer, comemos as plantas, por isso que o devoto, ele oferece o seu alimento a Krishna, né? O devoto, ele não se vangloria por ser vegetariano, mas por oferecer o alimento a Krishna, porque, como você disse, mesmo os vegetais são seres vivos. Mas nós não podemos comer pedra, né? Porque é dito Jiva Jivasa Jivanam, que na criação material um ser vivo serve de alimento para o outro. Mas os animais, por exemplo, sabem quais são os seus alimentos, que está na sua cadeia alimentar, né? E eles não comem outras coisas que não estejam na sua cadeia alimentar. É provado cientificamente que a carne não está na cadeia alimentar
do ser humano, né? Por vários indícios, o nosso corpo físico mesmo não é de um animal carnívoro, né? O corpo humano não é um corpo de carnívoro, né? Tem várias diferenças, dentição, né? Os ácidos gástricos, né? E não podemos, se comermos carne crua, a gente não consegue digerir, as unhas não são garras, né? Os dentes não são caninos, né? O intestino nosso é mais curto, igual dos animais vegetarianos. Então não temos características de carnívoros. Então, a pessoa come carne e isso gera várias doenças, né? Vários desequilíbrios. Então, ao matar o animal para comer, principalmente num país como o Brasil, que tem uma variedade grande de vegetais, isso realmente gera muitas reações. Karma coletivo. Karma coletivo. Tudo que está acontecendo aqui no Brasil é karma coletivo, por estarmos infringindo as leis de Deus e as leis da natureza que são criadas por Ele, né? Então, quando nós oferecemos o alimento a Krishna, né, esse alimento, esse karma de estar usufruindo desse ser vivo, assim, ele é sublimado, né? Krishna diz no Bhagavad Gita: Jagashistashina Santo Mujante Savakil Vishar Bujante Tetogam Papa Iepashanti Atmakarana, que o meu devoto está livre de todas as reações pecaminosas, porque só come alimentos primeiro oferecidos em sacrifício. Aqueles que cozinham para si mesmos comem o seu próprio karma, estão se enredando em seu próprio karma, né? Estão comendo seus próprios pecados, né? Estão ingerindo seus próprios pecados, né? Então, quando você oferece o alimento a Krishna, esse karma é anulado, é uma atividade akármica, e chama-se prasada. O alimento passa a ser misericórdia de Krishna, prasada. Agora, a ideia é que nós, nosso crédito é que só comemos alimentos primeiro oferecidos a Krishna. Esse é o nosso crédito. E não simplesmente que somos vegetarianos. Muitos, assim, assassinos, até Hitler parece que era vegetariano, né? Muitas pessoas demoníacas são vegetarianas. Ser vegetariano não é a meta, né? Mas é uma consequência da não violência, e também Krishna não aceita oferendas de carne, né? Prabhupada disse que se Krishna aceitasse a oferenda de carne, nós ofereceríamos a ele carne. Mas ele não oferece, não aceita oferendas de carne. Ele diz: Patram puspam palantoyan jomebhakta pratyati tadaham bhakti pajitano asami pretatmaha. Aquele que me oferece uma flor, uma fruta, um copo d'água com amor e devoção, eu aceito. Na verdade, Krishna ele não precisa de nenhuma fruta, nenhum copo d'água. Ele é dono de tudo, tudo pertence a ele. Mas ele fala 3 vezes a palavra bhakti, com amor e devoção. O que ele quer é nosso amor. Deus tem tudo, mas tem uma coisa que ele não tem. O que é que Deus não tem? Nosso amor. Somos almas rebeldes, né? Somos almas que saímos do mundo espiritual e que somos rebeldes, né? Então, ele fala 3 vezes, né? Patram puspam palantoyan bhaktiaman, patram puspam palantoyan jomebhakti pratyati bhaktiahan bhakti upasitam. 3 vezes ele fala bhakti. O que ele quer é bhakti de nós. E a fruta, a flor e o copo d'água é só um pretexto, né? É só é simbólico, né? Estamos oferecendo a ele, né? Ok? Então já temos 1h30 aqui de aula, né? Acho que está super bom, já são 9h30, né? Vamos parar por aqui. Agradeço pela audiência de vocês. Todas as glórias a Siguru e Si Goranga. Haribo Jai. Hare Krishna. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos encerrar aqui então, né?